tão bom estar aqui com você no Bar TV para estar cada vez mais de bem com a vida. No programa de hoje, muita informação antecipada que vai ter uma implicação direta na nossa vida. Percebe só, querem mexer no nosso queijo. O Congresso estuda a possibilidade de alterar o Fundo Nacional do Idoso. Também teremos uma informação a respeito das políticas públicas aqui em Porto Alegre. Também com implicação direta no seu bolso, na sua vida, no seu lazer, na sua alimentação, em tudo. E, para finalizar, também teremos o que está sendo construído em termos de projeto para que nós tenhamos mais dignidade e melhor estilo de vida. É transformador. Vem com a gente. Como vai, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax? Um prazer, doutor Mauro Freitas, tê-lo conosco aqui no De Bem com a Vida. E já lhe pergunto, o senhor está de bem com a vida? Graças a Deus, Cris. Estamos aí brigando, né, todo dia, para a gente energizar, para a gente pensar positivamente, olhar o futuro com olhos, né, positivos, né, com bastante fé e esperança, que é isso que nos cabe, né? Doutor Mauro, vou lhe perguntar, e o Fundo Nacional do Idoso? O que o Congresso está querendo fazer com o nosso fundo? Pois é, isso é uma questão bastante preocupante, né? Nós estamos numa crise grande com relação a aspectos sanitários e isso está impactando na economia do país. Então, de uma forma até desesperadora, né? Parece que o governo está buscando algumas alternativas e uma delas é lançar mão de recursos que estão depositados e direcionados para determinados fundos. E dentro desses fundos está o Fundo Nacional do Idoso, que não é tanto recurso assim, pela necessidade que nós temos de políticas públicas e de um olhar diferenciado para esse envelhecimento acelerado que está tendo na população. Esse recurso ele vem do próprio governo, né, da arrecadação, e ele vem também de depósitos que são feitos por empresas que têm o exercício tributário de lucro real. Eles podem doar até 1%, né, direcionar, na verdade, para esse fundo, assim como para fundos também estaduais, fundos municipais também, em que o CNPJ esteja à disposição, né, esteja funcionando direitinho. Então, esses valores, na verdade, são recursos destinados para um fim específico, que é a política pública, né, voltada para o idoso. E essa PEC 186 e 187, ela propõe a extinção desses recursos, né, desses fundos, fazendo com que, com a extinção, esse recurso retorne para o governo. Então, até pode fazer sentido para alguns fundos, mas para fundo da criança e juventude, fundo do idoso, não. Isso é um aspecto social necessário e que faz toda a diferença para uma sociedade que quer ter uma convivência mais digna, mais justa, né? Então, é muito preocupante quando a gente vê governantes e nosso próprio Congresso Nacional passando sem perceber o impacto negativo que uma extinção de Fundo Nacional do Idoso, que, por exemplo, agora mesmo, para o fundo emergencial, esse fundo somado com emendas do governo, auxiliaram centenas, milhares de idosos, né, que estão institucionalizados em instituições de longa permanência, né? Doutor Mauro, nós estamos sozinhos nessa luta ou nós contamos com o apoio de alguns parlamentares de uma forma ativa? Nós contamos, sim, temos alguns parlamentares que têm essa consciência, né? Primeiro que o prejuízo seria muito maior do que qualquer benefício em termos de migração
desses fundos, né, do idoso, da infância e juventude, né, essa extinção, né? Porque alguns congressistas, eles entendem e conseguem ter essa percepção, essa sensibilidade, pelo tanto que já está sendo feito, né, com esses recursos, e o quanto é importante mesmo a gente perceber, né, o trabalho que vem sendo feito. Então, por exemplo, quando tem um fundo funcionando, esses recursos eles podem ser direcionados para programas que a própria sociedade propõe. Então, há um envolvimento, uma conscientização da importância desse recurso para chamamento, para fazer um projeto, por exemplo, de autoestima, de combate à violência, melhoria de mobilidade urbana, e fazer esse fundo, extinguir esse fundo, é extinguir toda uma formatação de rede de proteção que vem sendo construído muitos anos. Então, tirar esse fundo é desmobilizar tudo isso. Sim, nós estamos falando, né, doutor Mauro, de 25% da população brasileira. 25% da população brasileira. Então, eu lhe pergunto, como essa população ela pode se posicionar? Como é que ela pode contribuir com a Abrax? Como é que ela pode, aonde ela pode falar? Como é que o senhor acha que nós que somos cidadãos, que integramos esse grupo de 25% da população brasileira, pode se posicionar na defesa desses projetos que, no meu entendimento, propõem dignidade de vida? O melhor a se fazer é manter a sua voz ativa, seja através da importância do voto da pessoa com 60 a mais, dos 60 aos 70 ela é ainda obrigada a votar, mas depois dos 70 é uma prerrogativa em que ela deve exercitar, porque o voto da pessoa com 70, 80, ela é um voto de qualidade diferenciada, de experiência, um voto que tem um olhar diferenciado do jovem, da pessoa que está começando a sua vida, né? E hoje nós estamos aí com um estatuto, uma política nacional do idoso, que está começando a amadurecer. Mas por outro lado, né, doutor Mauro, presidente da Abrax, olha só, nós temos no mercado a geração prateada, a economia prateada, né? A geração prateada, a economia 60 a mais, que hoje pesponta como um dos segmentos mais poderosos, né? Então, apesar de nós estarmos engatinhando no cuidado, no olhar desse segmento, por outro lado, já é realidade, uma realidade poderosa de mercado, essa economia prateada. E eu queria colocar mais nós teríamos a manhã inteira para falar nesse assunto, porque tem muita coisa para a gente conversar, mas eu gostaria de deixar um posicionamento que, se nós formos olhar os países mais desenvolvidos, existe esse respeito e esse reconhecimento à experiência, né, doutor? Olha, o desenvolvimento de uma sociedade está ligado diretamente à consciência que ela tem de si mesma, né? Então, a gente vê que não é que o Estado, em países desenvolvidos, lhe dê a prerrogativa de ser respeitado. As pessoas se fazem respeitar. Então, realmente, elas pleiteiam, por exemplo, a mobilidade urbana, a capacidade de andar com segurança pela rua, né, um sistema de saúde mais adequado, né, uma aposentadoria mais perto do ideal para fins de manutenção. E a gente percebe, por exemplo, a questão da moradia, né, que é algo que está ligado diretamente à dignidade humana. Essa condição, essa situação da moradia no Brasil, ela é muito dura para pessoas com 60 a mais. Né? Então, nós vemos pessoas que moram em periferias, sem condições
de mobilidade urbana, nós temos dificuldade de pessoas que têm que subir morro, nós temos pessoas com dificuldade de buscar a sua própria aposentadoria, buscar ajuda, né? E isso a gente percebe que um povo, né, que cuida do seu idoso, cuida da mobilidade urbana, do direito de ir e vir, de uma condição de moradia, né, é muito importante. No Rio Grande do Sul mesmo, aí, Cris, a gente já tem mais idosos, né, nós já temos mais avós do que netos. Então, vai mudando totalmente o perfil da sociedade. Então, nós temos outras necessidades, nós temos uma condição em que a gente precisa ter um olhar de nós mesmos, com o que a gente precisa e pleitear isso aí. Presidente Mauro, a gente está encerrando essa entrevista, vamos recrutá-lo para estar conosco em outras oportunidades e nós aqui, a equipe de Bem com a Vida, deseja que a Abrax esteja conosco por muito tempo, nos representando. Um grande abraço para o senhor, muita saúde e muitas conquistas, porque as conquistas da sua associação, que o senhor preside, vai respingar diretamente na gente. Um beijo grande no seu coração e obrigada. Agora, no De Bem com a Vida, vamos conversar com o sempre vereador de Porto Alegre, advogado Reginaldo Pujol. Como vai, nosso querido vereador de Porto Alegre? Vivendo essa nova situação de não mais ser vereador, e sim ex-vereador. Em verdade, eu tenho um vínculo com a atividade parlamentar muito forte, foram inúmeros mandatos que eu exerci, e as pessoas ainda me chamam na rua como vereador, e alguns dizem que uma vez vereador, sempre vereador. Então, me sinto muito feliz em estar conversando contigo, Cristina. Sei que nós estamos vivendo uma nova experiência em termos de comunicação e que tu irás comandar essa experiência nova. E eu também, nesse meio tempo, nesses 90 dias, estou vivendo uma nova situação. Depois de longos anos com atividades públicas, com atividades parlamentares, eu estou, digamos, na planície. Não tanto na planície, porque a pandemia me coloca na luta objetiva desde o dia 2 de janeiro, e naturalmente que algumas situações surgiram, entre as quais uma imposição do meu partido para que eu participasse mais intensamente na ação política da cidade, e um convite irrecusável do meu amigo e prefeito Sebastião Melo, que logo no final de janeiro, início de fevereiro, me convocou e eu não resisti à tentação de auxiliá-lo nesse trabalho do reexame do plano diretor da cidade de Porto Alegre, que naturalmente precisará ser examinado com a profundidade devida e com as dificuldades que o tempo nos oferece, na medida que, em plena pandemia, a dificuldade de estabelecer um diálogo presencial é absoluta, e esse diálogo virtual, como nós estamos desenvolvendo agora, se não é prejudicado por inteiro, tem algumas situações que necessariamente eu não posso dialogar sobre um plano diretor sem um mapa na frente, sem tabelas, enfim, algumas coisas que eu tenho que discutir com a comunidade para fazer um bom trabalho. Vereador Pujol, vou lhe chamar assim porque o senhor, quem tem luz no nome, né? Como é o seu caso, como é o seu caso, espalha luminosidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor nos esclarecer. Como está a política pública de Porto Alegre para a população que tem 60 a mais, ou seja, que tem mais de 60 anos? Olha, a pergunta é muito oportuna, tá? À medida em que praticamente ela impõe uma resposta. Tá? A política principal que o município desenvolve, o país está desenvolvendo hoje, é a política do enfrentamento à coronavírus. Essa é indiscutivelmente a nossa realidade. E, lamentavelmente,
é exatamente nessa população acima dos 70 anos que o risco é mais acentuado e que, com mais frequência, os efeitos nocivos desse vírus se fazem presentes. Então, com a autoridade de quem está colaborando com o governo, num tema específico, que é o novo plano diretor da cidade de Porto Alegre, eu faço essa afirmação de que o prefeito Melo e a cidade de Porto Alegre estão nesta guerra de forma muito efetiva, procurando minimizar os efeitos nefastos, nocivos que o coronavírus traz consigo mesmo, que é não só provocar a reação objetiva de todos nós, mas tem vitimado muita gente, muitos amigos, muitas amigas, muitas famílias, os quais nós temos que minimizar o máximo possível. Essa é uma opinião objetiva que eu te faço, querido, numa pergunta que tu me faz com muita sabedoria e que eu procurei, digamos assim, sintetizar o máximo possível uma reforma para ti. A política pública em Porto Alegre hoje predomina essa luta incessante, tenaz, de minimizar e de enfrentamento desse vírus nocivo que abala o mundo e que chegou, infelizmente, até nós. Vereador Pujol, Diga. Hoje, a população brasileira, e Porto Alegre não foge à regra, já conta com 25% deste percentual. Como é que o senhor entende que, se comparado ao restante do mundo, Porto Alegre está posicionada? Ela tem uma atenção a essa população, ou em que ela precisa avançar? Qual é o calcanhar de Aquiles para políticas deste segmento? Bem, no caso, não é que eu tenha suspeição para falar sobre o assunto, mas eu tenho um comprometimento maior, na medida que, ao mesmo tempo que eu sou agente no processo, eu sou objeto no processo. Eu sou um homem de 81 anos de idade e, naturalmente, me beneficio, sou prejudicado, enfim, do que é feito relativamente a essa área, a essas pessoas que têm essa idade mais avançada. Não posso fazer nenhuma recomendação para que mude o rumo em que o objetivo principal não seja esse que está sendo de enfrentar a pandemia. Tá? Mas, dentro desse enfrentamento, eu acho que pode, e de certa forma vem sendo tentado isso, que mais do que, digamos, o benefício físico que se ofereça, a ideia prospere e que as pessoas não se sintam com a idade que hoje eu tenho e que tantos outros têm, como uma pessoa superada no tempo e no espaço. Vereador Pujol, se o senhor pudesse definir um conceito de que o que é estar de bem com a vida, o que o senhor diria? Não sei, Cristina, tu sabe que tu é muito inteligente e às vezes faz umas perguntas que, para a gente responder, a gente até que filosofar, né? E eu, às vezes, eu me sinto muito socrático, que dizer que eu só sei que nada sei. E eu ainda não sei como é que a gente encontra a felicidade plena. Tá? É uma procura que todos fazem. O que é ser feliz? O que é estar de bem com a vida? Tá? E nessa correlação entre as aspirações, entre as frustrações e as realizações, há um universo enorme. Eu, por exemplo, acho que eu estou de bem com a vida. Acho que eu estou de bem com a vida porque aceito as coisas com naturalidade, mas não com conformismo. Aliás, acho que isso é uma grande herança que eu recebi da minha mãe, um compromisso sério de não se dobrar pelo conformismo. Olha, Deus que quis, não. Deus não quer que tu pene aqui na Terra. Deus te deu todas as possibilidades de procurar fazer o melhor possível dentro daquilo que tu acredita, e tu não pode se conformar. Não, eu estou velhinho, agora não preciso fazer mais nada. Não, agora tu tem que fazer muito mais, porque tu tem responsabilidade,
tu teve essa graça divina de viver todo esse tempo, não é para ficar na expectativa de ser consolado pelos outros. Olha, velhinho, não precisa fazer mais nada, deixa que eu não vou esquentar o café para ti, deixa que não vamos servir o chimarrão. Não, não, vamos continuar participando até o momento que o superior lá de cima entender que nós ainda tenhamos condição de ser útil para a sociedade. Então, querida, não sei se eu estou respondendo a tua provocação muito bem feita, mas aparentemente eu acho que eu estou de bem com a vida. Aparentemente. Não sei se eu não sou um pouco artista e faço esconder alguma contrariedade. Ora, quem não tem contrariedade? A vida não é o eterno concordar. Tu convive muito mais com o negar para ti, o negar de ti para outro, do que provavelmente com a concordância. Dizer sim para tudo é uma posição até negativista com a qual eu não concordaria. Todo. Vereador, receba o nosso profundo carinho, um beijo grande no seu coração e muito obrigado por compartilhar conosco, com Porto Alegre, tanta experiência e tanto conhecimento. Um abraço a todos, muito obrigado. Ó, tamo junto, vamos em frente. Mais do que nunca. Beijo, vereador. Outro, valeu. Neste último bloco do De Bem com a Vida, a entrevista do secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Dr. Antônio Fernandes Toninho Costa. Como vai, secretário? Estamos à disposição para trabalhar um pouquinho a questão do envelhecimento, para que todos aí, nesse estado onde a população idosa já é crescente, tenham um envelhecimento ativo e saudável. Nós é que agradecemos, secretário. E de pronto eu lhe pergunto, o que há de concreto a respeito do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa aqui nesse estado que o senhor gosta tanto? Isso, nós estamos lançando não só no estado do Rio Grande do Sul, mas em mais outros 17 estados, esse Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos da Pessoa Idosa, que visa principalmente levar para os municípios, para a capital, Porto Alegre, e também uma política de Estado, essa política de direitos, não é? Porque são nos municípios que tudo isso acontece. Nós queremos fortalecer os municípios com criação de conselhos municipais, criação dos fundos municipais, que são fontes importantes de arrecadação, não só do imposto de renda, pessoa jurídica 1%, pessoa física 3%, mas também de doadores, né, que podem fazer nos municípios essas doações e, consequentemente, as prefeituras terão condições de desenvolver os seus projetos sociais de proteção ao idoso. Nós estamos também lançando um projeto de capacitação para esses conselheiros, para os gestores públicos municipais. Já firmamos essa parceria com o Estado do Rio Grande do Sul e logo, logo nós já estaremos executando esse importante programa. O detalhe do programa é que no município a gente vai criar duas redes. A rede de proteção à saúde, com parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde local, seria através da rede de cuidados, e a rede de proteção, tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, onde os dados do nosso Disque 100 apontam um crescimento expressivo da violência contra a pessoa idosa em todo o país. Nós temos que organizar essa defesa dos direitos da pessoa idosa contidos no Estatuto a partir dos municípios, não é? E essa rede de proteção, ela visa colocar no município parcerias com a Polícia Civil, parceria com a Defensoria Pública, parceria com o Ministério Público e o Ajuizado e a Polícia Militar, para fazermos uma grande corrente local de proteção a esses idosos. Doutor, olha só, o senhor falou na questão da violência contra o idoso. Essa situação, ela acontece no âmbito familiar ou a sociedade hostiliza o idoso? O senhor poderia explicar melhor como é que acontece essa questão de violência? Os dados que nós temos hoje na plataforma do Disque 100, que é uma plataforma que traz dados não só da violência contra a pessoa idosa, mas a criança, a mulher, o deficiente, as doenças raras,
ela está mais direcionada a denúncias que são produzidas dentro do seio familiar, infelizmente, que são violências físicas, violências patrimoniais, violências financeiras, e, infelizmente, isso ocorre no seio familiar. Na parte, agora, do isolamento social, houve uma diminuição considerável da violência física nas ruas, porque os idosos estão ficando mais isolados. Mas, consequentemente, esse isolamento trouxe para o seio familiar um aumento dessas agressões, seja agressões físicas, seja também a violência financeira com o uso dos chamados consignados por parte dos familiares, que acaba comprometendo a rede de financiamento, a rede de sustentação financeira deste idoso, e com isso há uma diminuição considerável da sua maneira de viver, já que o seu salário, tanto da aposentadoria ou mesmo do BPC, acaba ficando comprometido, né, com essas agressões da violência financeira que ocorre. A isso, nós já tomamos providência desde o ano passado, com uma grande campanha que foi lançada pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e também na questão da violência patrimonial. Ocorreram várias transferências ilícitas de patrimônio desses idosos, e com isso nós acionamos o Conselho Nacional de Justiça e fizemos parcerias com os cartórios para dificultar, para fiscalizar essas transferências patrimoniais. Infelizmente, ocorre a maioria no seio familiar. A gente custa acreditar isso, doutor. E a pergunta que eu lhe faço agora, assim, como que a pessoa madura que está nos assistindo, como é que ela vai ter contato com esse instrumento de defesa? A defesa, geralmente, ela depende muito da questão do relacionamento familiar, do comportamento. E isso leva a uma reflexão que nós já temos desde o ano de 2019, quando assumimos a secretaria, a necessidade de levar para as escolas. Não é? Infelizmente, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde há um distanciamento escolar também, mas é na escola que nós temos que levar matérias que levem ao respeito à pessoa idosa, que possam difundir aquilo que os nossos antepassados passaram para nós, não é? O cuidado e o respeito com a pessoa idosa. Eu concordo plenamente com o que o senhor diz e conte sempre com o programa de Bem com a Vida para que projetos e ações como essa possam ser implementadas no dia a dia das famílias, nos municípios e nas famílias, que é onde a vida acontece. Doutor Antônio, eu vou aproveitar a sua presença no De Bem com a Vida e vou lhe fazer uma pergunta. O que é para o senhor estar de bem com a vida? Estar de bem com a vida é preparar aquilo que nós conhecemos desde o começo no ciclo de vida. Estar bem fisicamente, estar bem mentalmente e, acima de tudo, espiritualmente. Esse é o grande recado que nós temos para a nossa vida. Viver bem, não é? Nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão cheio de desafios, em especial e agora que o mundo está enfrentando essa pandemia, é necessário reciclar a nossa vida. Viver um dia de cada vez, viver bem, ser bom com as pessoas. A bondade traz um sentimento de reconciliação diário e, acima de tudo, não permitir que a nossa felicidade dependa dos outros. Perfeito, doutor. Que essa sua mensagem se espalhe pelo mundo, porque ela é muito linda. E aqui do Rio Grande do Sul, nós lhe mandamos votos de que o senhor esteja cada vez mais de bem com a vida. Muitíssimo obrigada. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço e proponho aí para o estado do Rio Grande do Sul um envelhecimento ativo e saudável. Infelizmente, terminou. Um beijo para você, uma excelente semana de pura energia. Lembrando sempre que o que importa é estar de bem com a vida.